Nós vamos iniciar hoje a exposição da carta aos Filipenses. Embora nós não vamos começar lendo Filipenses hoje, porque eu entendi que nós deveríamos começar o estudo da carta aos Filipenses estudando Atos 16, porque Atos 16 é o texto que fala da criação da igreja de Filipenses, da plantação da igreja de Filipenses. Então, entender como esta igreja foi plantada, em que contexto ela foi plantada, o que aconteceu naquela cidade, na organização daquela igreja, é de vital importância para nós podermos prosseguir estudando agora o conteúdo da carta. Então hoje nós vamos nos deter fundamentalmente em Atos 16, só na conclusão da nossa mensagem que nós vamos entrar um pouquinho num contexto geral da carta de Filipenses. Então abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos 16. Começaremos a leitura a partir do verso 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa à Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa, de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa.
E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levantando-os ou levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa. E com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente, nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Agora querem às ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. Amém. Nós vamos meditar sobre o tema a organização da primeira igreja cristã da Europa. A organização da primeira igreja cristã da Europa. À guisa de introdução, eu quero destacar 2 pontos. Primeiro, o programa missionário da igreja deve ser conduzido pelo céu e não pela terra. É até natural que um missionário, por mais consagrado que seja, como Paulo era, tenha planos, tenha sonhos, tenha projetos. E que esses projetos são projetos bonitos, saudáveis, lícitos, legítimos, quais sejam de plantar novas igrejas. Entretanto, a agenda do missionário deve ser articulada no céu e não na terra. Paulo saiu querendo ir para a Ásia, conforme o verso 6. Mas diz a Bíblia que o Espírito Santo o impediu de pregar na Ásia. Diz o verso 7 que eles estavam tentando ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E então no verso 9, eles recebem um direcionamento: passa a Macedônia e ajuda-nos. Isso me dá uma orientação de que a agenda missionária da igreja deve ser dirigida por Deus e não pelos obreiros. Deve ser definida no céu e não na terra. Segundo ponto, a guisa de introdução, é que a porta que Deus abre nem sempre nos conduz para um caminho fácil, mas sempre para um destino vitorioso. O fato de Deus nos apontar um rumo a seguir não significa que nessa estrada nós vamos ter facilidades, que nós vamos ter caminhos atapetados, que nós vamos ter vida fácil, tranquila e segura. Quando Paulo entrou na Macedônia, por orientação divina, eles plantaram a igreja debaixo de açoites, de vergões, de prisões, de lágrimas, de sangue. Não obstante as lutas e as adversidades enfrentadas, o projeto foi vitorioso. Porque na verdade foi Deus quem abriu a porta da Europa para o Evangelho, foi Deus quem abriu o coração de Lídia para crer, foi Deus quem libertou aquela moça endemoniada, foi Deus quem abriu as portas da prisão, foi Deus quem estabeleceu a igreja vitoriosamente na Europa. Daí eu chamo a sua atenção para as lições que eu gostaria de tirar desse texto. Primeiro, vamos olhar Filipos, a porta de entrada do Evangelho na Europa. Eu não tenho dúvidas de que este verso de número 9 é um grande divisor de águas na história das civilizações. Isso aqui, irmãos, é uma dobradiça da história. Isto aqui é Deus na sua soberania misteriosa, indecifrável, fazendo uma escolha do rumo missionário da igreja cristã, que estava inclinada a ir para o Oriente, que estava inclinada a focar sua atenção missionária na Ásia, e por razões que nós não conhecemos, por razões da economia de Deus, da sua soberania, o próprio Deus inclina esta ação missionária para o Ocidente.
para a Europa. E ao longo dos séculos, você vai perceber os reflexos dessa decisão na história das civilizações. É por isso que o berço missionário do mundo nunca foi o Oriente, e sim o Ocidente. É por isso que as grandes agências missionárias que percorreram o mundo nasceram do Ocidente. E pela graça de Deus, por isso o Ocidente recebe a luz do Evangelho, quando tantos outros países orientais ainda hoje estão mergulhadas em densas trevas do paganismo. Deus redirecionou a agenda missionária. Deus conduziu a rota dos missionários, o itinerário dos missionários. E assim a Europa e não a Ásia torna-se o palco dessa grande empreitada evangelística do reino de Deus. Segundo ponto, a importância estratégica da cidade de Filipos para se plantar uma igreja. E eu quero aqui levantar 3 pontos para a nossa reflexão. Primeiro, a importância dos melhores métodos para se plantar uma igreja. Notem vocês que Deus deu a Paulo a mensagem. Ele recebeu o evangelho de Deus. Não é o seu evangelho, é o evangelho de Deus. Deus deu para ele o rumo. Deus deu para ele a direção. Mas quem escolheu o método foi Paulo. E eu chamo a sua atenção que Paulo era um missionário e um missiólogo. Paulo era um teólogo e um evangelista. Paulo era um homem de conhecimento e de estratégia. Paulo era um homem que lidava com o conteúdo do evangelho e com o método mais acessível para levar este evangelho a um número maior de pessoas. E desta forma, Paulo jamais se deteve em determinados lugares, passando batido em determinadas regiões e cidades e se fixando noutras. Por quê? Paulo não fazia essas escolhas aleatoriamente, sem uma razão de ser. Ele passou por determinadas cidades e vai fixar-se em Filipo. Por que ele foi exatamente se concentrar na cidade de Filipos? Porque, na verdade, ele era um homem que enxergava subindo nos ombros dos gigantes. Ele era um homem que olhava com a visão do farol alto. Ele era um homem que entendia que Filipos era a cidade mais estratégica para que o evangelho pudesse, a partir dali, se irradiar para regiões mais longínquas. E eu penso que, a despeito de nós estarmos quase 2000 anos distantes de Paulo, os métodos podem também ser variados como ele variou esses métodos. Porque quando nós vamos plantar uma igreja, nós temos que fazer uma escolha. Por que plantar ali e não acolá? Por que estabelecer-se neste bairro e não naquele? Por que plantar uma igreja nesta cidade e não naquela? Quais seriam os critérios para se definir? Quais seriam os fatores que deveriam levar a igreja a examinar esse conjunto de dados para fazer a melhor escolha para ter e alcançar os melhores resultados? E se você ler o livro de Atos, você vai notar que Paulo sempre foi estratégico nas cidades nas quais ele se fixou para plantar igrejas. Vamos ver, segundo ponto, a localização geográfica da cidade. Que a grande questão é, por que Paulo escolheu Filipos? Primeiro, então, a localização geográfica da cidade. Filipos ficava exatamente entre o Oriente e o Ocidente. De certa forma, Filipos era a ponte de conexão entre os dois continentes. Quando Filipe da Macedônia, que foi o fundador desta cidade, aliás, o conquistador e praticamente o fundador dessa cidade, e por isso que ela recebe o nome de Filipos, porque por causa do seu fundador, Filipe, pai de Alexandre o Grande. Por que Filipe, que era também um grande guerreiro, resolveu conquistar essa cidade? Por que ele, como guerreiro, fez questão de capturar essa cidade, de dominar essa cidade? O que estava por trás dos interesses políticos de Filipe, pai de Alexandre o Grande, para conquistar essa cidade e para dar a ela o seu próprio nome? É que, na verdade, essa cidade estava situada ao lado de uma montanha que dividia a Europa da Ásia, o Oriente do Ocidente. Quem dominasse essa região tinha acesso livre à Europa e à Ásia. Tinha uma porta aberta para um continente e para o outro. Alcançar Filipos era abrir uma porta de evangelização para o mundo da época. Era uma janela de oportunidade. Desta forma, Paulo não é aleatório ao ir para Filipos. Ele é estratégico. Ele é pertinente.
Ele usa os recursos do seu conhecimento, da cultura, para tomar as medidas mais adequadas para alcançar os melhores resultados na plantação de igreja. A cidade de Filipos recebeu no início, ou ela tinha no início o nome de Crenides. E essa palavra grega significa fontes. Era uma cidade abastecida de ricas fontes de águas. Seu solo era fértil e rico de minas de ouro e de prata. Não obstante, nesta época de Paulo, estas minas de ouro e prata já não eram tão exploradas mais, mas isso fez daquela região um dos maiores centros culturais do planeta da época, do mundo antigo da época. Fato é que esta cidade de Filipos era um dos mais efervescentes mercados de comércio do mundo antigo. É por essa razão está lá uma asiática chamada Lídia, vendedora de púrpura, porque era um mercado aquecido, atraindo gente do mundo inteiro para o comércio. E Paulo entendia que uma cidade onde tem fluxo de gente que vai e vem, onde pessoas vêm e vão, esta é uma cidade estratégica para se plantar uma igreja que possa alcançar outras regiões do mundo. Terceiro ponto, a importância histórica da cidade de Filipos. Eu aqui destaco para nossa reflexão 3 pontos. Primeiro, o fundador da cidade, como já disse. Essa cidade foi fundada basicamente em 360 a.C. por Filipe, pai de Alexandre o Grande, aquele grande conquistador e imperador do Império Grego. E ele era um homem extremamente estratégico e ele conquista essa cidade, dá o seu próprio nome a essa cidade, que era uma cidade basicamente de cultura helênica, de cultura grega. A influência grega está aqui, está presente aqui. Então essa cidade tem uma importância muito grande por causa da sua fundação, por causa da sua história, por causa do seu legado, por causa do seu passado. Segundo lugar, essa cidade tinha uma importância vital no contexto do Império Romano. Não só no contexto do mundo grego, mas também no contexto do mundo romano. Por quê? Porque nessa cidade se travou uma das mais importantes batalhas de toda a história do Império Romano. Quando o imperador Júlio César foi assassinado por uma orquestração de Brutus e Cássios, o exército leal ao imperador morto, sob a liderança de Otávio, nesta região de Filipos, devastou, derrotou, desbaratou as forças de Brutus e Cássios, dando vitória ao imperador. E nesta época, Otávio e Marco Antônio conquistaram grande vitória. E foi por causa desta vitória, desta região onde aconteceu a guerra, que Filipos ganha o status de colônia romana. Esta vitória foi tão decisiva porque nesta cidade de Filipos os destinos do Império Romano foram decididos. E porque os destinos do Império foram decididos nessa região, esta região recebe o privilégio de se chamar colônia romana. E aí o terceiro ponto, exatamente esse ponto aqui, que Filipos foi feita colônia romana. E o que significa isso? As colônias romanas eram instituições maravilhosas. O que acontecia? Via de regra, elas tinham grande importância militar, porque Roma tinha o costume de enviar os soldados veteranos, que depois de ter prestado o seu trabalho ao império, e ganhavam a cidadania romana, eles eram enviados para esses locais, basicamente nas regiões de rotas importantes das estradas romanas. Vocês sabem que um dos pontos mais importantes do Império Romano foram as estradas romanas. Foram essas estradas que percorriam o império, que facilitaram com que o evangelho chegasse no mundo inteiro. E o que acontecia? Eles se fixavam nessas regiões, onde as estradas reais e principais transitavam, de tal maneira que qualquer emergência que surgisse, era possível buscar socorro e ajuda de uma outra colônia. Isso fortalecia o império. E nestas regiões, as pessoas viviam como verdadeiros cidadãos romanos. Era uma miniatura de Roma, onde tudo que tinha em Roma se tinha numa colônia. Se falava a língua romana, se usavam os costumes romanos, se usavam as roupagens romanas, se usavam as liturgias romanas, se usava liberdades de leis romanas, como se estivesse na Itália. A pessoa podia comprar, a pessoa podia ter direitos de posse, as pessoas podiam
ter autonomias legais. Então era uma espécie de miniatura de Roma plantada numa outra região distante de Roma. E Filipos tinha esse status de colônia romana. Você pode ler isso, está claramente aqui expresso, no versículo 12. E dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Notem vocês que Paulo não chega nessa cidade por acaso, ele sabe da importância dessa cidade. Ele sabe que alcançando essa cidade, ele está alcançando também o coração de Roma. Porque isso aqui é Roma. Esse é um fato muito curioso, irmãos. Eu estava agora 15 dias conversando com uma missionária que está se preparando para ir para a Arábia Saudita. E hoje o conceito missiológico está mudando. Porque a conclusão que se tem, muitas vezes, é que em vez de você mandar um missionário para a Arábia Saudita hoje, não é a melhor metodologia. Por que não? Porque na Arábia Saudita hoje, não existe presença de igreja cristã. Não existe liberdade para se pregar um muçulmano. E o que está acontecendo? Você tem cidades cosmopolitas, como Nova York. Você tem cidades cosmopolitas, como São Francisco, como várias cidades do Canadá, onde você tem milhões de pessoas muçulmanas vivendo. E se você alcança um muçulmano, onde não é proibido falar para ele, onde não tem a barreira cultural, onde não tem a barreira geográfica, onde não tem a barreira religiosa, e você ganha essa pessoa, você ganhou um missionário dentro da cultura, sem as limitações geográficas, culturais e religiosas. E desta maneira, Paulo era um estrategista, e ele entendia o seguinte: alcançando Filipos, ele botava um pé em Roma. Era uma colônia romana. Agora eu chamo a sua atenção para o terceiro ponto da nossa mensagem, o poder do evangelho na formação da igreja de Filipos. A plantação de uma igreja, ela precisa ter 3 perspectivas. Primeiro, numa perspectiva humana. Uma igreja plantada com oração, com pregação, com obediência e com sensibilidade cultural. Foi o que Paulo teve. Ele vai orar, ele vai pregar, ele vai obedecer a orientação de Deus, de não ir para a Ásia, ir para a Europa, e ele teve a sensibilidade cultural de ir para Filipos e não para Neápolis. Na perspectiva de Deus, a plantação de uma igreja é obra exclusivamente de Deus. Porque só Deus pode abrir o coração de Lídia, porque só Deus pode libertar aquela endemoniada, porque só Deus pode abrir a porta daquela cadeia com um terremoto, e só Deus pode converter o carcereiro de Filipos. Então, a plantação de uma igreja tem uma obra que é responsabilidade do homem, e tem uma obra que é da autoridade e economia de Deus. Mas em terceiro lugar, a plantação de uma igreja passa também por uma batalha espiritual. Plantar a igreja é você estar envolvido diretamente com a tensão espiritual imensa. Foi por isso que quando Paulo está indo para aquela reunião de oração, aquela moça endemoniada vai atrás dele, e diz a Bíblia que chegou um ponto que Paulo se irrita com a situação, e ali é um confronto espiritual. É impossível lidar com as coisas de Deus sem entrar neste território da batalha espiritual. E aqui eu quero destacar alguns pontos para a nossa reflexão. Primeiro, o evangelho chega até as pessoas pela graça soberana de Deus. Irmãos, eu acho isso aqui maravilhoso, sabe? Porque nós temos nesse relato aqui pelo menos 2 conversões e uma libertação. Eu não posso, à luz do texto bíblico, garantir para os irmãos que aquela moça endemoniada foi convertida. A Bíblia não nos fala sobre isso. Então eu não quero afirmar o que a Bíblia não afirma. Mas nós temos a garantia, biblicamente, que 2 dessas pessoas foram convertidas, Lídia e o carcereiro. Podemos afirmar que aquela moça foi liberta. Porque uma coisa é ser liberta de uma possessão demoníaca, outra coisa é ser convertido. Mas o fato é que quem abriu o coração de Lídia foi Deus. Olha aí os versículos 13 e 14. No sábado saímos da cidade para junto ao rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, verdadeira vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Olha o concurso de 3 fontes. Paulo pregava, Lídia ouvia, e Deus abriu o coração. Então é preciso que haja quem pregue, é preciso que haja quem ouça, e é preciso haver o concurso da ação eficaz e soberana de Deus, para que haja uma conversão. Como é que a moça foi liberta?
Como é que aquela moça possessa foi liberta? Olha aí, por favor, versículos 16 a 18. E eu me prendo especificamente no versículo 18. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele da mesma hora saiu. Com que poder e em que autoridade, com que autoridade essa moça foi liberta? Não foi no nome de Paulo, foi no nome de Jesus Cristo. E como é que foi que o carcereiro foi convertido? E eu fico olhando aqui que teve 3 milagres pelo menos para a conversão desse carcereiro. O primeiro milagre foi um milagre físico. Houve um terremoto. E o que me impressiona é que o terremoto não derrubou a cadeia. Ele só quebrou as algemas e abriu as portas. Porque um terremoto, para abrir as portas e romper as cadeias, devia ter arrebentado as pessoas. Ou derrubado o teto na cabeça delas. Mas aquele terremoto, ele teve um alvo específico, abriu as portas, quebrou as cadeias. Segundo milagre, foi um milagre moral. Você já imaginou que um bando de presos, numa colônia romana, sentenciados à morte, em prisão máxima, porque Paulo estava no cárcere interior, onde ficavam os condenados de prisão máxima, e os seus colegas escutavam, e de repente vê a porta aberta, e não sair? Você já viu isso? Se um prisioneiro é capaz de cavar um túnel de 20 metros debaixo da terra, se ele é capaz das maiores loucuras e bravuras para escapar de uma prisão, vendo as portas abertas não sai, isso é um milagre moral. Mas há um terceiro milagre, o milagre espiritual. Deus mudou o coração daquele carcereiro. Aquele homem truculento, sanguinário, déspota, é convertido. E a mudança é tão profunda, que em vez de açoitar, ele lava os vergões. Em vez de prender no tronco, ele leva para casa e bota uma mesa. E cuida daqueles a quem ele flagelou. Segundo ponto que eu chamo a sua atenção. O evangelho vem a todo tipo de pessoas. Irmãos, a primeira igreja cristã da Europa, para mim, é um modelo do que é a igreja cristã no mundo. Porque notem vocês aqui, primeira coisa, que Deus salva gente de todo tipo de raça nessa igreja. Lídia é asiática, ela é de Tiatira. Essa moça possessa é grega. Lembram vocês que nós estamos numa cidade grega que é colônia romana. Mas é uma cidade grega. Ela só é colônia romana. Ela é politicamente romana, geograficamente grega. E nós temos aqui uma terceira raça. Nós temos aqui um carcereiro cidadão romano. Então nós temos gente da Ásia, nós temos gente da Grécia, nós temos gente de Roma. Era uma cidade, era uma igreja multicultural, sem preconceitos e sem barreiras, logo no seu nascedouro. Segundo lugar, você tem aqui uma cidade onde Deus salva gente das diversas classes sociais. Esta igreja não é apenas multirracial, esta igreja é multissocial. Lídia era uma empresária, e nesse tempo, púrpura era um dos produtos mais caros do comércio da época. Somente pessoas endinheiradas comerciavam púrpura. Ela era uma empresária bem-sucedida. Qual é a outra pessoa que vai fazer parte dessa igreja? Uma moça escrava, que é dominada por Satanás e pelos homens. Na verdade, na cultura da época, ela não era uma pessoa, ela era uma máquina viva. E o carcereiro? O carcereiro era um funcionário público. Ele era um membro da classe média. Ele era empregado de Roma. De tal maneira que nesta igreja que tem multipresença de raças, nesta igreja também tem presença de vários estratos sociais. Mas ainda um outro ponto que eu chamo a sua atenção. Deus salva na cidade de Filipos pessoas de culturas religiosas diferentes. Preste atenção nisso. O pano de fundo religioso de cada um deles é diferente. Quem era Lídia? Quem era Lídia? Vamos ver? Quem era Lídia? Preste atenção no verso 13. Versículo 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Essa mulher era temente a Deus. Possivelmente essa mulher fosse uma prosélita, uma gentia que tinha aderido ao judaísmo, que estudava a lei de Deus. Era uma mulher que já tinha formação religiosa, que já tinha um berço religioso, que já tinha uma cultura religiosa, que já era introduzida às coisas de Deus, que já tinha familiaridade com a lei de Deus, uma mulher que já tinha prática de oração, mas ainda não era convertida. Notem vocês que
que nós poderíamos dizer que Lídia tinha uma vida irrepreensível, ela era temente a Deus. Ela era uma mulher religiosa, ela orava. Ela era uma mulher que tinha espírito de congregar-se com alguém que comungava as mesmas ideias que ela. Elas iam para um lugar de oração. Mas essa mulher não era convertida ainda. Qual o pano de fundo da escrava? Ela vivia no misticismo mais tosco, comprometida com os demônios, endemoniada e possessa. Diríamos nós que ela é egressa daquilo que de mais sombrio pode existir no mundo espiritual. E o carcereiro, de onde ele vem? Qual o seu pano de fundo religioso? Como carcereiro, como cidadão romano, como funcionário romano, certamente a sua religião era a religião do Estado. Era aquele camarada que ele acreditava que César é Deus, que César é Senhor, que o Estado de Roma é divino. Então notem vocês a diversidade desta primeira igreja cristã da Europa. Tem gente de diversas raças, tem gente de diversos estratos sociais, tem gente de diversos panos de fundo espiritual. E Deus pega essa gente tão diferente e bota dentro da mesma igreja. Deus derruba as muralhas de separação e faz desse povo diferente uma só igreja. Quarto ponto que eu quero focar. O Evangelho vem a nós com diferentes experiências transformadoras. Isso me encanta. Sabe por quê? Pense comigo o seguinte, se nesta noite, se nós voltássemos no tempo e no espaço, e Lídia estivesse aqui entre nós, e Lídia viesse aqui à frente, para dar um testemunho para nós da sua conversão, o que ela nos falaria? Ela iria nos dizer mais ou menos o seguinte: meus irmãos, eu nunca fui uma mulher de vida torta, de vida duvidosa, fui sempre uma mulher empreendedora, trabalhadora, honesta, religiosa, mulher sonhadora, saí da minha cidade, buscando horizontes mais amplos, mais largos. E eu era mulher temente a Deus. E um dia, numa reunião de oração, um homem chamado apóstolo Paulo foi lá pregar. E enquanto ele falava, de repente o meu coração se abriu. Os meus olhos se abriram. E uma experiência gostosa aconteceu comigo. E eu me entreguei a Jesus. Eu fui convertida. Foi algo doce, algo tranquilo, algo sereno. Algo que não me abalou. Mas veio ao encontro, talvez, das minhas expectativas de tantos tempos de oração. Testemunho suave, gostoso, que refresca a alma. Agora pensa comigo, se depois da dona Lídia viesse dar o testemunho àquela moça grega, para contar a sua experiência. Como é que foi a sua experiência? E aquela moça ia descer ao poço mais escuro, abjeto, do submundo do pecado, e dizer como ela foi usada, abusada, instrumentalizada por homens gananciosos, que não se importavam com ela, que não se importavam com as suas emoções, que não se importavam com o seu caráter, que faziam dela apenas um instrumento de lucro. Como ela foi usada e abusada e oprimida pelos demônios, como ela foi arrancada do submundo das trevas, e nós iríamos ficar profundamente impactados com este poder extraordinário de Deus que quebra as algemas, que arrebentam com o poder de Satanás e que libertam a pessoa das garras do inferno. Diríamos, puxa vida, isso é conversão, isso é libertação. Não foi diferente da de Lídia. As duas experiências foram legítimas, porém distintas. Agora pense comigo, se você agora pudesse ouvir o carcereiro de Filipos. Ele vai dar o seu testemunho. E eu diria para nós, meus irmãos, eu sempre acreditei que César era Deus. Eu sempre pensei que Roma era divina. Eu sempre pensei que não existia nada maior do que Roma. Até o dia que eu acordei desesperado, porque um terremoto abalou a prisão, e eu era o responsável por aqueles presos. E quando eu vi que as portas estão abertas, eu ia me suicidar. Quando um homem gritou lá de dentro, não faças nenhum mal, estamos todos aqui. E ele diria para nós, eu estava tremendo. E eu peguei uma lamparina e me dirigi ao interior daquela cadeia. E eu peguei aqueles homens pelas mãos e os trouxe para o lado de fora da cadeia. E eu me curvei e perguntei para eles, o que eu devo fazer para ser salvo? E então um tal de Paulo me disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E eu criei. E eu fui salvo. E a minha vida mudou. E o meu coração mudou. E eu tive uma vontade imensa de ajudar aqueles homens, de levá-los para minha casa, de lavar os seus vergões, de botar uma mesa para eles e de chamar a minha família para que ele pregasse para a minha família. E ele pregou para a minha família e nós todos cremos e fomos batizados.
O que é que eu quero dizer com isso? Nós não podemos normatizar um testemunho. Isso aqui é conversão. Cada pessoa tem uma experiência de conversão diferente da outra. Algumas pessoas têm uma conversão suave, como Lídia. Outras têm uma conversão bombástica, como o carcereiro de Filipos. Mark Lloyd Jones chega a ilustrar isso de uma maneira muito curiosa. Ele conta que, certa feita, dois cegos estavam contando um para o outro como é que foi que Jesus os curou. Ambos tinham sido curados por Jesus. Isso é uma lenda, isso é uma fábula, isso é uma parábola. E aí, um estava contando para o outro, e aí, eu fui curado por Jesus? Não, eu também fui curado por Jesus. E aí, como é que foi sua cura? O negócio é o seguinte, Jesus chegou perto de mim, cuspiu no chão, fez lodo com a terra, passou no meu olho, e eu comecei a ver. Falei, mesmo? Falei, então não foi Jesus não. Não foi Jesus, ele não fez assim comigo não. Ele não passou nada de terra no meu olho. Ele só chegou perto de mim e me deu uma ordem, fica vendo, e eu fiquei vendo. E eles entraram em tamanha discussão, em tamanha desavença, porque acharam, não, isso aqui foi Jesus, não, Jesus fez assim, não, mas Jesus fez assim. Não, então faz o seguinte, os dois criaram cada um uma denominação. A denominação da cura com os cuspe e a denominação da cura sem o cuspe. É uma parábola, mas é fruto daquilo que você está vendo todo dia, toda hora, nas esquinas da vida. O que eu quero dizer é o seguinte, Jesus não tem um método empacotado de agir com todas as pessoas do mesmo jeito. Assim que começa a primeira igreja cristã da Europa. Quarto lugar, o evangelho é poderoso para salvar aqueles que se arrependem. E eu quero só focar aqui duas coisas maravilhosas. O evangelho, quando ele não chega apenas para uma pessoa, ele chega para uma família. O que aconteceu com Lídia? Querem ver? Por favor, olha aí comigo. Olha aí comigo, por favor. Versículo 14 diz que o Senhor abriu o coração de Lídia para entender as coisas que Paulo dizia. Agora olha o verso 15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. Olha que coisa linda. Deus abriu o coração dela, ela leva Paulo à sua casa. Eu não sei quem tinha na casa dela. A Bíblia não diz se tinha marido, se tinha filhos, se os filhos eram grandes, se os filhos eram pequenos. A ideia que se tem de casa, na língua grega, oikos, é de toda a família, inclusive os filhos menores. O certo é que nesta casa tinha mais gente do que Lídia. E foi Lídia e a sua família batizada. E depois que essa mulher é batizada, ela começa a desenvolver as virtudes cristãs, porque ela se torna hospedeira, hospitaleira. Mas veja ainda lá no versículo 40, que não apenas Lídia é convertida e a sua família é alcançada e ela se torna uma mulher hospitaleira, mas a igreja de Filipos começa a se reunir na sua casa. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Então a igreja da cidade começa a se reunir na casa desta mulher. Olha que coisa maravilhosa o que é plantação de igreja. Se alcança uma pessoa, essa pessoa leva a sua família e de repente a casa dessa pessoa é a ponta de lança para começar uma igreja na cidade. Como é que foi o evangelho para aquele carcereiro? Olha comigo o versículo 33. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele e todos os seus batizados. E se você olhar no versículo 32, diz a Bíblia que lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Então esse batismo aqui foi precedido por pregação, e se teve batismo foi precedido também de fé e arrependimento. Então Deus alcançando a família. Quinto lugar, o evangelho é poderoso para nos sustentar nas provas da vida. Eu acho isso maravilhoso, porque Deus não apenas abre o coração da mulher para se converter, Deus não apenas liberta a escravizada, Deus não apenas salva o carcereiro, Deus abre as portas da prisão para os missionários. Olha que coisa maravilhosa, Deus não livra o missionário do problema, mas Deus livra o missionário no problema. Na verdade, o problema é instrumento pedagógico de Deus para se alcançar o projeto da plantação da igreja. Esse é um ponto tão importante. O que Paulo quer nos dar a entender é que, na verdade, não existe o acaso, não existe casualidade.
Todas as coisas estão sendo tecidas pela mão sábia de Deus, para o cumprimento de um propósito. Então Deus protege esses homens. E eles tinham tamanha convicção disso, que em vez deles reivindicarem antecipadamente os seus direitos, preste atenção nisso, irmãos. Quando Paulo teve as suas vestes rasgadas pelos pretores e açoitado em praça pública, bastava ele levantar a voz: eu sou cidadão romano, e as mãos todas tinham que se baixar. Por que ele não falou antes? Por que ele não reivindicou seus direitos antes? E este fato era tão sério porque ele estava numa colônia romana, e ele era cidadão romano, e esse fato é tão intenso que no outro dia, quando os pretores mandaram o carcereiro libertar Paulo e dizer porque ele estava livre para ir embora, Paulo disse: não vou embora, toque de caixa não. Vocês nos açoitaram e nos prenderam sem antes estabelecer um julgamento, sendo nós cidadãos romanos, e diz a Bíblia que os pretores temeram, porque eles violaram uma lei. Por que Paulo não reivindicou essa lei antes? Paulo tinha plena consciência de que aquela situação estava dentro da economia, da providência de Deus para cumprir os seus propósitos. E então eu quero terminar com o último ponto, dividido em alguns subpontos, agora voltando um pouquinho para a carta, que seria praticamente uma pequena introdução a uma carta. As peculiaridades da carta enviada à igreja de Filipos, tá bom? E assim a gente caminha para o fim. Primeiro, o autor desta carta é indisputavelmente o apóstolo Paulo. O texto mesmo, toda a carta é clara em afirmar isso. Os testemunhos internos são ricos, os testemunhos externos também são muito ricos. Os pais da igreja foram unânimes em afirmar que Paulo foi o autor dessa carta. É matéria que não merece qualquer necessidade de discussão. Quando e onde esta carta foi escrita? O testemunho unânime que esta carta foi escrita de Roma. Esta é uma das 4 cartas da prisão. Você sabe que Paulo teve 3 prisões. Paulo foi preso em Filipos, não podia ser daqui. Não podia ser daqui. Segundo, Paulo foi preso em Jerusalém e Cesareia. Você se lembra disso? No final da 3ª viagem missionária, ele foi preso em Jerusalém, transportado para Cesareia, ficou 2 anos preso em Cesareia. Alguns scholars, alguns estudiosos querem crer que essa carta foi escrita em Cesareia. Mas as evidências são muito mais fortes e eloquentes para mostrar que Paulo escreveu essa carta de Roma. E quando de Roma? No final da sua primeira prisão. Paulo teve 2 prisões em Roma, vocês sabem disso. Na primeira prisão, ele chega em Roma e ele tem que alugar uma casa. E ele tem certa liberdade nessa casa, de receber visitas, de receber os judeus, de fazer um trabalho missionário a partir da cadeia. Ele paga o seu próprio aluguel, da casa onde está preso. Desta primeira prisão, ele escreveu a carta aos Efésios, aos Colossenses, a Filemon, e pelas evidências internas, ele escreveu Filipenses. A última dessas cartas da prisão foi Filipenses. Mais tarde, essa primeira prisão, dela ele saiu. E ele revela nesta carta o desejo de sair, ele está esperançoso de visitar os Filipenses. Na segunda prisão, ele não está numa casa alugada, ele está numa masmorra romana. Na segunda prisão, ele não é um prisioneiro religioso, ele é um prisioneiro político. O status religioso do império mudou com o incêndio de Roma. Agora a perseguição não é mais religiosa, agora a perseguição é por parte do imperador. E nessa última prisão, ele está num calabouço, ele não tem esperança de sair mais. Foi quando ele escreveu a sua última carta, a segunda carta a Timóteo. Ele está dizendo: eu vou ser oferecido por libação. Meu martírio está chegando. A hora chegou. Eu não tinha mais esperança de livramento. Terceiro, por que Paulo escreveu esta carta? Eu acho que Paulo escreveu essa carta por 2 razões básicas. Primeira razão básica era para agradecer à igreja de Filipos a sua generosidade. Se você observar comigo, vai lá para a carta de Filipenses agora. Agora você pode sair do texto de Atos, e eu estou caminhando para o fim. Olha aí capítulo 4, versículo 15. Esta igreja de Filipos foi a igreja mais solidária com Paulo em todo o seu ministério. Olha o verso 15. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, aqui ele está se referindo ao início da evangelização na Europa. No início do evangelho, quando parti da Macedônia, ou seja, quando eu parti daí de Filipos,
Nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. Essa igreja, desde o começo do ministério de Paulo, ela diz o seguinte: Paulo, nós somos seu parceiro, nós estamos com você, nós queremos ajudar você, estar do seu lado, ser um suporte financeiro na sua vida. Olha o versículo 16. Porque até para Tessalônica, foi a próxima cidade para onde ele foi, mandastes não só uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Então, esta igreja deu suporte financeiro para Paulo quando ele estava em Filipos, pregando. Depois que ele foi para Tessalônica, mandaram para ele salário 2 vezes. Que mais? Terceiro lugar. Olha aí que Paulo estava agora em Corinto. Paulo saiu de Tessalônica, foi para Bereia, passou em Atenas e foi para Corinto. Em Corinto ele ficou 18 meses. O que aconteceu em Corinto? A igreja de Corinto era uma igreja mão de vaca. Uma igreja pão dura. Uma igreja que não teve capacidade, ter sensibilidade de sustentar o seu missionário. Aliás, Paulo sofreu muito em Corinto. Algumas pessoas diziam que ele não era nem apóstolo, que ele era impostor. E Paulo tinha um princípio. Quando ele percebia que as pessoas estavam duvidando da sua honestidade, da sua motivação, ele fazia questão de recusar o salário. Porque ele não queria, com a sua atitude, criar obstáculo cultural para o evangelho. Então ele não recebeu o salário dos coríntios. E o que aconteceu com ele? Você quer saber? 2 Coríntios 11, 8 e 9. Olha lá comigo. Olha o que essa igreja fez com ele. Essa igreja da Macedônia, essa igreja de Filipos. 2 Coríntios 8, 11. 11 e 8, desculpa. Só invertei o número aí. 11, 8 e 9. Despojei outras igrejas. Está falando para a igreja de Corinto. Despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir. Agora Paulo está chamando a atenção da igreja de Corinto, puxando a orelha da igreja. E estando entre vós, se eu fosse membro da igreja de Corinto, eu ia ficar com um pouco de vergonha com essa carta. E estando entre vós, ao passar privações, que é isso, Paulo? Você foi pastor da igreja de Corinto e passou privações? Falei, não me fiz pesado a ninguém. Olha bem, ele passou a privação, mas não foi pesado. Ele fez questão de não ser pesado. E se você quiser saber, não que ele entendesse que ele não merecia receber da igreja. Eu vou explicar por que daqui a pouco. Se você quiser saber sobre isso, leia 1 Coríntios capítulo 9, ele explica tudo isso lá. Não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Note aqui, que a igreja de Filipos sustenta Paulo enquanto ele é pastor da cidade de Corinto. Que mais que essa igreja fez? Que leva Paulo a ser grato. Quando Paulo estava voltando para Jerusalém, depois da 3ª viagem missionária, recolhendo ofertas das igrejas, Paulo está trabalhando com a igreja de Corinto, essa igreja mão de vaca, para ver se a igreja também despertava, para ajudar nas contribuições para os pobres da Judeia. Qual o testemunho de Paulo? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 8. Preste atenção. Olha o que Paulo escreve. Capítulo 8, 2 Coríntios 8, de 1 a 4. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Preste atenção. Quando Paulo está indo levar as ofertas, a igreja de Filipos era uma igreja pobre e perseguida. Apesar da pobreza, apesar das dificuldades, esta igreja pede a graça de poder participar da assistência aos santos. Então, contribuição não é peso, é graça. E graça é um favor imerecido de Deus. Esse é o entendimento que ele tinha de contribuição. Então, essa igreja ajuda não só a Paulo, essa igreja ajuda os judeus da Judeia. Gente que eles nunca tinham visto na vida. Qual a última prova da generosidade dessa igreja? Agora Paulo estava preso em Roma. O que essa igreja faz? Volta aí para Filipenses, por favor. Capítulo 4. Olha o que essa igreja faz. Capítulo 4, versículo 18. Recebi tudo, e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Notem que esta igreja esteve envolvida com o ministério de Paulo desde o começo até o fim. Paulo estava preso em Roma, e esta igreja desloca um membro desta igreja a quase 1000 quilômetros para ir
levar donativos para Paulo e para prestar socorro a Paulo na prisão. E Paulo escreve essa carta para agradecer a generosidade desta igreja. Esse é o principal motivo desta carta. Segundo motivo dessa carta, esta carta foi escrita para alertar a igreja acerca de um perigo gravíssimo que estava atacando a igreja. Qual o perigo? O perigo era que esta igreja estava enfrentando, aliás, dois perigos. O primeiro perigo que essa igreja estava enfrentando era o perigo da quebra da comunhão. Eu não vou me estender nisso porque nós vamos expor isso. A igreja de Filipos estava tendo feridas internas, estava tendo relacionamentos trincados e quebrados. E a comunhão da igreja estava sendo arranhada e afetada. E a vitalidade da igreja estava sendo comprometida. E de repente Paulo percebe que o problema que está atacando a igreja está começando de dentro dela mesma. Não há unidade, não há comunhão. Ao ponto de pessoas na própria liderança da igreja estarem trabalhando sem concordância, sem uma só mente, sem um só coração. E Paulo entende, escreve para essa igreja, que esta igreja precisa entender uma coisa. Olha o capítulo 2, versículo 1. Que ele fala da exortação em Cristo, ele fala da consolação de amor, e esse amor tem procedência em Deus. Ele fala da comunhão do Espírito. Ele fala da bênção trinitariana, que quando membros da mesma igreja, estão juntos na mesma igreja, e estão atritados e feridos e machucados, e as pessoas não estão compreendendo a plena comunhão, que isso atenta contra a própria obra da Trindade na vida da igreja. Paulo trabalha isso. E se você perceber, lá no capítulo 4, versículo 1, ele diz: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei desta forma, firmes no Senhor. Ele usa a palavra amados duas vezes e a palavra irmão uma vez. Ele está dizendo o seguinte: você quer restabelecer a comunhão? Entenda quem você é. Você é uma família. E o que une vocês é a maior força do universo. É o amor de Deus. O segundo problema que ataca essa igreja para destruí-la é o problema da heresia. Se você notar, esta igreja está enfrentando heresia doutrinária. Essa igreja está enfrentando falsos mestres. O capítulo 3 todinho é dedicado para algumas pessoas judaizantes que estão lá querendo perturbar a igreja, ensinar doutrinas erradas à igreja, levar este povo para dois caminhos, para o caminho judaizante e para o caminho gnóstico, de uma perfeição por meio do conhecimento. E Paulo vai pregar sobre Jesus. E vai dizer, essas pessoas são adversários, essas pessoas são inimigas da cruz de Cristo. E eu termino, o último ponto, só citando, porque eu vou explorar isso com bastante vagar na exposição. Essa carta tem 4 ênfases básicas. Primeiro, alegria. Essa carta é a carta da alegria. E a gente pode sintetizar essa carta em Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Esta alegria imperativa, ultracircunstancial e cristocêntrica. Segundo, esta carta tem um tema, unidade cristã. Esta carta foi escrita para dizer, irmãos, fiquem juntos. Um só pensamento, uma só alma, um só propósito. Terceiro, esta carta foca a pessoa de Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo. Ele é divino, ele se fez servo, ele foi exaltado. Ele vai voltar. E finalmente esta carta não parece ser, a gente sempre fala que Tessalonicenses é a carta da escatologia, mas esta carta se refere à segunda vinda de Jesus nada menos do que 10 vezes em apenas 4 capítulos. A esperança do crente está no dia do Senhor Jesus. Ele começou a obra em nós e ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu devo viver uma vida santa porque vai chegar o dia do Senhor Jesus, quando eu vou ser examinado e verificado por Deus com os meus frutos de justiça. Eu devo olhar não para aqui, não acumular aqui, não pôr o meu coração aqui, porque a minha pátria não está aqui, está no céu. E eu aguardo o Senhor que vem do céu, que vai transformar o meu corpo no semelhança do corpo da sua glória. Então a doutrina da segunda vinda de Cristo fortalece a igreja para caminhar apesar das dificuldades. Eu espero em nome de Jesus, irmãos, que nessas quartas-feiras por vir, Deus nos dê muita alegria em estudar esta carta. E eu gostaria de reforçar aquele lembrete aos irmãos. Você lê essa carta com 20 minutos. Se você fizer a sua devocional neste mês, todo dia lendo essa carta, no final desse mês, essa carta entra no seu sangue. Vai fazer parte do seu DNA. Você vai pensar biblicamente, sentir biblicamente, agir biblicamente, reagir biblicamente. Possivelmente,
a alegria de Deus vai encher o seu coração.